E aí galera, nonos anos, professor Romildo novamente, dando sequência aos nossos estudos de DG, espero que estejam todos bem. E vamos dar sequência então, né? Nós estávamos relembrando lugares geométricos, né? Lugar geométrico, a última aula a gente parou aqui nessa atividade, fizemos ela no vídeo, né? Que foi disponibilizado no YouTube. E hoje nós vamos continuar a rever o último lugar geométrico que nós vimos no ano passado, que foi o lugar geométrico 4, que é você, né, determinar o lugar geométrico de pontos equidistantes de duas retas. E aí nós temos duas situações, né? Então nós temos aqui, quando essas retas, se elas forem concorrentes, nós chamamos de LG4A, ou se elas forem paralelas, LG4B, tá bom? E aí são processos diferentes. Quando elas são concorrentes, a gente vai trabalhar com a bissetriz, tá? E aí vamos lá para a página 21 e já fazer uma primeira atividade, uma primeira construção, né? Vamos acompanhar junto, fazer junto aí. Então peguem suas réguas, compassos, abra a apostila na página 21 e vamos começar aqui então a construção, tá? Primeiro, vamos ler o enunciado, né? Ele está falando assim, ó. Dadas as retas RS, está lá as retas RS, concorrentes, quer dizer, é o lugar geométrico que a gente vai estar revendo agora. Obtenha um ponto que equidiste, ou seja, tem a mesma distância de RS. Pronto. Aqui nós já temos a primeira situação, porque eu lembro que nos outros vídeos eu falei assim, bom, obter lugares geométricos pode ser que seja uma situação só, pode ser que seja duas situações, podem ser que seja duas situações e a gente vai achar a interseção delas. Então a primeira coisa aqui nós temos, obter um ponto que equidiste de RS, que são retas concorrentes. Então, no nosso roteiro, a primeira coisa que nós vamos fazer, já que retas concorrentes, nós vamos rever agora como que faz, né? Nós estamos falando do LG. Então a primeira coisa é fazer o LG4, o LG4A, né? Que é o quê? Que é como que nós vamos estabelecer pontos que estão à mesma distância de RS. Com retas concorrentes, lembrando, né? A gente vai traçar bissetrizes. Então veja bem, como assim? Tá vendo esses quatro ângulos aqui? Desses dois são opostos pelo vértice. Esses dois também. Então a gente vai traçar a bissetriz de todos os ângulos aqui, que é uma reta. A bissetriz é o segmento que divide o ângulo exatamente ao meio, né? Então vai ser algo assim, ó. Então vamos lá para o nosso esboço, né? Então a primeira coisa aqui é nós fazermos então o LG4, as bissetrizes dos ângulos. Vou colocar assim, tá? Ali nós temos quatro ângulos, né? Então, a primeira coisa então nós vamos, por exemplo, vamos pegar esse ângulo aqui, certo? Vamos traçar a bissetriz dele. Eu pego régua e compasso, vamos traçar, vamos supor que deu aqui, né? Então aqui é só um esboço. Essa bissetriz, continuando, é a mesma bissetriz que o outro ângulo, que esse ângulo aqui, já que eles são opostos pelo vértice. Ok? Beleza? Então a gente vai, na realidade, a bissetriz dos ângulos, a gente não precisa achar os quatro ângulos, né? Se nós acharmos essa bissetriz, continuando, prolongando, a gente já vai automaticamente determinar o ângulo que é oposto pelo vértice com esse. Então a gente vai achar essa bissetriz e vai achar essa bissetriz aqui, que também esse ângulo é oposto pelo vértice com esse. Então, continuando essa reta, nós também vamos dividir e encontrar a bissetriz lá embaixo. Essas duas retas que a gente vai traçar, então uma bissetriz para cá e uma outra bissetriz para cá, né? Tá vendo? Então estamos ali. Vamos fazer isso, né? Nosso esbocinho aqui. Depois que a gente fizer isso, nós já vamos ter terminado o primeiro passo, bissetriz dos ângulos. Aí agora a gente vai ver qual que é a segunda
a segunda situação no enunciado. E ainda, diste 3 centímetros do ponto A. Pessoal, distância de um ponto, né? Distância entre pontos, entre um ponto, ter a mesma distância de um ponto só, é circunferência. Ou seja, aquele LG1. LG1. Certo? Então nós vamos fazer uma circunferência. Essa circunferência que vai... O ponto nosso referência é o A, que eu deixei no esbocinho aqui, tá vendo? Então que tem origem em A e que tem raio 3 centímetros. Uma circunferência qualquer aqui, a partir de A, vamos supor que essa circunferência seja essa, ó. Tá vendo? Sei lá. E aí nós temos então a circunferência que tem a mesma distância. Tudo isso daqui é a distância, né? Com relação a 3 centímetros do ponto A. E para finalizar, nós vamos pegar então e analisar nessa circunferência onde que teve interseção com aquelas duas retas que nós traçamos que dividiu que dividiram os ângulos ao meio, ou seja, as bissetrizes. Então nós temos aqui, aqui não, né? Na reta verde. Nós temos aqui, continuando a reta, nós temos aqui e aqui. Então nós temos ali 4 pontos de interseção, que seria a conclusão do exercício. Pode ser que tenha 4, pode ser que tenha 2 só. Depende da distância que esse ponto está e o lugar que ele está. A distância que pediu também, 3 centímetros. Beleza? Então vamos para a construção, né? Então a primeira coisa, vamos achar a bissetriz aqui. Então vamos achar desse ângulo aqui, ó, certo? Então, vamos lá. Qualquer abertura. Veja bem, pessoal, como eu vou fazer, né, a bissetriz aqui e lá em cima, ó, eu vou fazer aqui embaixo, certo? Vou fazer aqui e aqui. Então vou fazer assim, ó. Já vou traçar um arco aqui e já vou continuar ele para cá, certo? Tá vendo? Não há necessidade de terminar essa circunferência, tá bom? Porque daí eu tô focando, primeiro eu vou focar nesse ângulo, depois vou focar nesse ângulo. Esses outros dois não há necessidade, porque a gente já vai conseguir traçar as bissetrizes deles, beleza? Então vamos para esse ângulo aqui. Como é que a gente traça a bissetriz mesmo? Tem lá o ângulo, foca nele. Abertura maior que a metade dessa distância desses dois pontos aqui, ó. Vou pegar bem maior, tá? Para facilitar o manuseio com o compasso. Eu peguei essa distância aqui. Aí eu vou traçar nesse meiozinho aqui lá na frente, ó. Tá vendo? Ponta seca então naquele primeiro ponto de interseção, né? A reta R. Tá vendo? Mesma abertura. Agora vai no outro ponto, reta S. E vamos ver aonde que foi a interseção. Achei. Ali nós temos um ponto que eu vou chamar esse ponto de ponto 1. Tá? Temos aqui o ponto 1. Vou chamar ele de ponto 1. Bom, agora nós vamos então ligar o centro lá, tá vendo? O ponto do centro, até esse ponto 1. E aí nós já temos a bissetriz desse ângulo. Coisa que a gente já sabe fazer. Só que ao invés de traçar só isto, nós vamos continuar do outro lado. Por quê? Porque uma vez que esse ângulo é o mesmo que esse, no outro lado ele também vai estar dividindo a bissetriz, tá? Você não precisa refazer esse passo do outro lado. Já economiza aqui, né? Então, olha lá, faz isso e deixa passar do outro lado também. Ou seja, nós já calculamos, nós já determinamos a bissetriz desse outro ângulo, ok? Vou chamar isso aqui de reta, sei lá, reta X, tá? Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento, a bissetriz do ângulo aqui embaixo, ó. A hora que a gente fizer, a gente também já vai traçar ela para o ângulo oposto ao vértice com ele. Então vamos concentrar aqui. O nosso arco nós já passamos, né? Tá vendo? Para aproveitar. Então vou pôr o ponta seca aqui. Vou medir daqui até aqui, tá vendo? Uma abertura maior que essa metade. Então aqui já tá bom, tá vendo? Olha lá. Vou traçar lá embaixo agora, né? Porque o ângulo, a reta vai mais ou menos passar por aqui, né? Essa bissetriz, que é o segmento que corta
e divide o ângulo exatamente em dois ângulos congruentes, ou ao meio, tá? Fiz isso. Agora, mesma abertura, vem aqui nesse ponto, né? E faz a mesma coisa desse lado, para obter a interseção, para determinar um ponto de interseção, que eu vou chamar agora de ponto, tá vendo aqui? Vou chamar isso aqui de 2, tá? Fez isso, o que a gente vai fazer? Vamos ligar lá o centro nesse ponto, né? Então vamos lá, pegar minha régua, o centro, no ponto 2, nós temos a bissetriz desse ângulo, continuando para cima nós temos a bissetriz do ângulo lá em cima, ok? Então, pode fazer a caneta, né? Essa aqui, ó, porque a gente vai apagar algumas coisas ali para dar uma despoluída nesse desenho, né? Entre aspas, dar uma despoluída. Tá vendo? Já temos a bissetriz lá em cima, a bissetriz aqui embaixo. Então, é isso que a gente faz quando a gente quer obter um ponto que equidiste a duas retas e essas retas são concorrentes. Tá certo? Bom, então vamos lá. Agora, eu vou dar uma despoluída aqui, tá? A primeira parte já foi, tá? Já calculamos, já determinamos os lugares geométricos equidistantes da reta, que já foi, da reta, vou tirar isso aqui, que senão vai ficar, isso aqui já foi para conta. Achamos os lugares geométricos distantes das retas R e S, que tem a mesma distância. Agora, nós vamos ir para a segunda parte, né? Para o segundo, que é fazer a circunferência de centro A e raio 3 centímetros. Bom, eu vou pegar o meu compasso, né? Vou medir os 3 centímetros lá, ó, com o compasso, certo? Tá aqui, 3, o 0 ali, tá vendo? 3 aqui, 0 ali, 3 centímetros. O que você vai fazer? A referência, ponto A. Ponta seca no ponto A. Vou apagar mais um pouquinho aqui para não bagunçar as ideias, ó, tá vendo? Isso aqui foi tudo, né, parte para a gente construir as bissetrizes. Construiu a bissetriz, a gente vai apagar isso daqui para não atrapalhar o próximo, a circunferência, e a gente vê a resposta. Porque a resposta a gente tem que ter, vai ter referência a essas duas retas vermelhas, que são as bissetrizes, e essa circunferência de raio 3 centímetros. 3 centímetros, ó, tá vendo? Que eu já medi no compasso agora há pouco. Então vamos traçar? Vamos traçar. Olha lá, ó. Ponta seca. 3 centímetros. Certo? Bom, então tá ali. Achei o lugar geométrico que está a 3 centímetros de A. Certo? Agora, o lugar geométrico que está a 3 centímetros de A e também está a mesma distância das retas R e das retas S, agora a gente vai ver a interseção. Vamos seguir então, começando daqui. Seguindo a circunferência, a interseção das duas retas bissetrizes com essa circunferência. Então nós temos aqui, tá vendo? Primeiro ponto, vou chamar de X1, maiúsculo, né? X1, certo? Essa é a primeira resposta que eu tenho que frisar. Continuando, tá vendo aqui, ó? Tocou de novo. Reta vermelha, bissetriz, circunferência, exatamente aqui. Bom, aqui então, ó, nós temos uma interseção, tá vendo? Que é exatamente ali, ó. Reta vermelha e a circunferência. Exatamente esse ponto aqui, tá? Vou até puxar uma setinha aqui, vou escrever assim, ó, X2. Tá ali, ó, esse ponto aqui, que é pra gente uma das respostas, tá? Ficou muito pertinho das outras, das retas R e S ali, né? Mas a reta do meio, é o ponto do meio ali, tá vendo? Então, continuando, temos outra interseção aqui, exatamente aqui, né? Esse ponto aqui, que eu vou chamar de X3. Então, nós temos X1, X2, X3, ok? Continuando na circunferência, que eu estou vindo no sentido
horário, né? Tá vendo, ó? Continuando, continuando, eu tô procurando a interseção da reta vermelha. Aqui é. Não, aqui não é não. Reta vermelha, bissetriz, achei. Mais um. Tá vendo? Então aqui nós temos mais um ponto, que seria o X4, tá? Continuando lá, aqui eu não preciso marcar, porque esse aqui é a interseção da circunferência com a reta S. Mas não está em conforme com o que ele está pedindo, né? O que nós precisamos é a interseção dessa circunferência com as retas vermelhas, que são as bissetrizes. Então nós achamos, né, terminando a nossa primeira volta, nós achamos todos os pontos de interseção. X1, X2, tá? Vou marcar mais forte aqui com, né? Mas aí eu coloquei um pontinho ali, ó, é um pontinho, né? Eu tô colocando só o marca-texto do lado para saber a região que esse ponto tá. X1, X2, X3 e X4. Bom, segundo exercício da página 21, olha lá o enunciado. Dadas as retas RS paralelas e o ponto A, obtenha um ponto que equidiste de RS, mesma distância de duas retas, só que essas retas são paralelas, certo? Se elas são paralelas e distância entre duas retas é o LG4. Então, a primeira coisa que vamos fazer é o L, lugar geométrico 4. Só que agora elas não são concorrentes, que nem o exercício anterior. Elas são paralelas. Então é o LG4B, certo? Que são duas retas paralelas. O que a gente vai fazer? A gente vai construir, então, essa primeira parte, já que a gente leu o enunciado, o restante, porque também tem um ponto lá, né? Nós vamos obter um lugar geométrico que está à mesma distância das duas retas R e S. Esse lugar geométrico seria, lembrando com vocês, né, do ano passado, seria uma outra reta paralela a RS, certo? E que está exatamente na metade do caminho entre R e S, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui então? Primeira coisa, nós vamos, para construir esse LG4, né? Essa reta que está exatamente no meio do caminho, que seria mais ou menos essa reta aqui, ó. Tá vendo? No nosso esboço, tá? Para me construir isso, o que eu vou fazer? Eu vou precisar determinar um ponto aqui, tá? Construir em cima desse ponto uma perpendicular. Então vamos fazer isso. Traçar essa perpendicular. Depois que nós traçarmos essa perpendicular, nós vamos determinar a mediatriz dessa distância aqui, ó, determinar o ponto médio, né? O ponto médio seria, né, para a gente calcular o ponto médio, a gente vai fazer a mediatriz. Traçando essa mediatriz, nós já temos então o lugar geométrico 4. Isso daqui já vai ser feito. E depois nós vamos cuidar do segundo passo. O segundo passo é nós calcularmos o LG1. Como assim, professor, LG1? Porque olha lá, olha o enunciado. Diste 2 centímetros do ponto A. Distância, né, a mesma distância de um único ponto é LG1, que é a circunferência. Ponto A e raio 2 centímetros, certo? Então vamos lá, vamos começar a construção. Perdão, vamos fazer primeiro o esboço que seria aqui, né? Então depois que eu fizer o LG2, a circunferência, né? Vamos supor que seja isso, de raio 2 centímetros. Aí o que eu vou analisar? Eu vou analisar a interseção. Se eu tenho duas situações, eu vou analisar a interseção dessas duas situações. Da primeira parte, que é essa reta, né? E da segunda parte, que é a circunferência. Então, essa reta do meio com a circunferência, nós temos dois pontos de interseção por esse esboço, né? Por esse esboço, nós teríamos dois pontos de interseção. E é isso que a gente vai frisar lá. Beleza? Então, vamos começar, tá? Primeira coisa, vamos determinar um ponto qualquer aqui, ó.
Vamos achar o ponto aqui, certo? Aqui embaixo. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto, ponto 1, certo? Olha lá. Em cima dele nós vamos construir uma perpendicular. Então vamos construir, vou virar aqui até assim, ó, para ficar mais fácil, né? Tá, pera aí, deixa eu virar, aí. Tá vendo? Eu virei o caderno aqui assim, para ficar mais fácil. Como é que nós construímos perpendicular? Já sabemos, né? Compasso, tem várias maneiras, mas vamos lá. Determina 2 pontos, tá vendo? Eu nem vou desenhar o arco inteiro para não ficar muito poluído, mas seria isso, ó. Mesma abertura. Agora, ponta seca lá no final, maior que a metade, tá vendo? Determina aqui, vou fazer bem maior, tá vendo? Para mim determinar lá em cima até, tá bom? Porque senão eu vou precisar desse espaço aqui, então ó, bem maior que a metade, né? Dessa distância, lá em cima. Mesma abertura agora nesse ponto, ponta seca aqui nesse ponto, tá vendo? Olha lá, vamos determinar lá em cima, né? Encontrando. Encontrou, traça a perpendicular. Nós temos ali um ponto que eu vou chamar de ponto 2. Tá vendo aqui? Vamos chamar esse ponto, vamos chamar de ponto 2, tá? Vamos determinar, traçando a perpendicular, tá? Traçamos a perpendicular, né? Aqui nós temos a distância, a distância de RS, podemos até medir, né? Aqui tá dando mais ou menos ali uns 2 centímetros, 2,6, né? Aqui eu vou chamar de o terceiro ponto aqui, ó. Vou chamar de ponto 3. E até vou mudar lá o meu esboço depois, que aqui seria o 3, ó, tá? Aquele esboço que eu fiz, aqui seria o 3, tá? E aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos achar a mediatriz desse segmento, né, o ponto médio, e determinar a mediatriz, ok? Então vamos lá. Compasso, ponta seca em 1. Aí vamos ver, a distância de 1 até o 3 está ali. Não preciso de tudo isso, eu preciso de distância maior que a metade. Aí vamos fazer, olha lá, ó, vamos fazer um arco assim, tá vendo? Não precisa terminar essa circunferência, tá? Fez isso, agora vamos fazer a mesma coisa sem mudar a abertura do compasso no ponto 3, que eu estou querendo descobrir a mediatriz aqui, né? Certo? Olha lá. Fez. Tá ali. Tá vendo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos determinar essa mediatriz, tá? Ligando esses pontos aqui, que eu vou chamar de ponto 3. Vamos chamar esse aqui de 4. Vamos chamar esse aqui de 5. E depois que nós determinamos o ponto 4 e 5, que nós temos esse ponto que seria ponto médio, né? Vou colocar assim, ponto médio. Essa seria a mediatriz, né? Do segmento do 1 até o 3. E essa mediatriz passa a ser então uma reta que é paralela a RS, que está à mesma distância, né? Ou seja, o LG, né, 4B, nós já determinamos aqui. Se fosse só isso, nós já tínhamos determinado, beleza? Mas tem uma segunda parte, que é ainda diste 2 centímetros do ponto A. Como nós fizemos aqui um segundo passo, construir uma circunferência com centro em A e de raio 2 centímetros. Então vamos fazer isso, né? Vamos pegar aqui 2 centímetros, tinha passado uma reta aqui, mas tinha errado um negocinho do compasso, por isso que tem aquela marca de corretivo ali, tá? Mas deu pra gente consertar aqui. Então, 2 centímetros, medi 2 centímetros, tá vendo? O bruto tá latindo ali. 2 centímetros, pra gente concluir a segunda parte. Ponta seca no A. E aí, agora é só nós traçarmos a circunferência
e analisarmos aonde que essa circunferência vai intersetar com a reta vermelha, que é, né, na reta da primeira parte desse exercício, ok? O primeiro pedido dele foi estar à mesma distância de R e S, tá lá. A segunda parte foi estar a 2 centímetros de A, tá aqui. Agora vamos ver essa interseção, né? A interseção vai ser o quê? Continuando, então, vamos pegar a circunferência, vamos ver a interseção dela com a reta vermelha. Aqui, ó, primeiro ponto de interseção, tá vendo? Nós temos aqui um primeiro ponto, continuando, segundo ponto de interseção, tá? Ele pediu para você obter um ponto qualquer, não falou nome, então vou chamar também, como a gente tem chamado aqui, de X. Então nós temos aqui o X1 e nós temos aqui o X2, o primeiro ponto, segundo ponto de interseção, tá vendo? E tá então determinado, né, o lugar geométrico que está a 2 centímetros de A e a mesma distância de R e S, né? Então se você for pegar a régua e conferir, vou pegar meu esquadro que a marcação tá melhor, está a 2 centímetros de A esse lugarzinho, tá vendo? E o ponto 1, ele está exatamente a mesma distância, né? Só que você tem que usar aqui o esquadro, né? Ele está 1,3 e quase 1,4 da reta R. E mesma coisa, né? Olha lá, ó. 1,123, quase 1,4 da reta S. Isso acontece também com o X2. E nesse ramo, né? São os únicos lugares geométricos, esses dois pontos, são os únicos lugares geométricos, os únicos pontos que respeitam essas duas condições. Beleza? Então tá aí feito essa construção, mais essa construção da página 21. Um abraço a todos. Até mais. Ainda lembro que eu estava lendo só pra saber.